E aí, pessoal, estamos de volta aí com mais um ponto do assunto licitação. E na aula de hoje vamos falar sobre modalidades de licitação. E antes de continuar esse vídeo, quero fazer um pedido para você. Se você é novo no canal, acabou de chegar nesse vídeo, faz sua inscrição. Para quê? Para te não perder nenhuma aula que está sendo postada aqui nesse canal e para te ter muita chance de gabaritar direito administrativo na tua prova. Tranquilo, de boa. E dando continuidade ao conteúdo agora, o que tu precisa saber sobre modalidades? Já para acertar a questão de prova, primeiramente, modalidades são diferentes de tipos de licitação. É o primeiro ponto de prova. Mas, professor, o que é modalidade? Já tu vai saber. Mas para te acertar a questão sem saber o que é modalidade, já saiba que modalidade é diferente de tipos de licitação. Coloca no teu caderno o seguinte, que essa modalidade aqui é diferente de tipos de licitação. Então, modalidade de licitação é diferente de tipos. Beleza, professor? Qual é a questão? Como é cobrada essa questão? Gente, a banca vai falar que modalidade e tipos de licitação são sinônimos. São a mesma coisa, que modalidade de licitação é igual a tipo de licitação, vai querer confundir você uma modalidade com o tipo de licitação. Como assim, professor? Eu nem sei o que é modalidade, eu nem sei o que é tipo, só leva primeiramente para acertar a questão. Que modalidade é diferente de tipo. E a gente vai conhecer no decorrer das aulas quais são as modalidades, quais são os tipos. Mas para acertar a primeira questão da tua prova, modalidade é diferente de tipos de licitação. E o que é essa modalidade, professor? Modalidade é a forma que eu vou conduzir, a forma que eu vou gerenciar o processo licitatório. Eu vou escolher uma modalidade mais complexa, eu vou escolher uma modalidade mais simples. Então a modalidade é a forma que eu vou gerenciar e vou conduzir o processo licitatório. Entendeu? Agora, o que mais tu precisa saber sobre modalidades? Tu precisa saber o seguinte, que há as modalidades previstas na lei e eu não posso criar uma nova modalidade. O gestor público não pode criar uma nova modalidade ali para se beneficiar, para prejudicar alguém ou por mera conveniência. Então, mais um ponto de prova, modalidade. Pode combinar? Pode criar novas modalidades? Não pode. Então coloque aí no teu caderno, puxa uma setinha para baixo e coloca o seguinte: é vedado. O que é vedado? Criar novas modalidades. É vedado criar novas modalidades. É vedado combinar as modalidades. Professor, eu nem sei quais são essas modalidades. O senhor falou que eu não posso criar novas. Eu nem sei, acho que já existem. Eu nem sei quais são essas novas modalidades. O senhor falou que não pode combinar. Então, fala para mim quais são as novas, quais são as modalidades. Gente, primeiro entenda isso daqui, que modalidade é diferente de tipo, que modalidades é vedado eu criar novas modalidades. Ou seja, se o gestor público lá ele quer fazer uma obra de uma construção de uma sala. Aí ele pega, eu olhei as modalidades que estão previstas na lei, eu não gostei de nenhuma. Vou pegar agora, eu vou editar um ato administrativo e vou criar uma nova modalidade. Pode? Poderá? Não. Por quê? Porque as modalidades são criadas por meio de lei. E de quem é a competência para criar modalidades, de quem é a competência para tratar sobre normas gerais de licitação, é da União. Então, só a União, por meio de lei, pode falar sobre licitações e contratos. E modalidade é licitação. E se modalidade é licitação, só a lei vai dizer se eu posso criar novas, se eu posso tirar as modalidades que já estão. Isso será feito por meio de lei. Então, para a prova, modalidade é vedado eu criar novas modalidades.
Só que é criar por meio de ato administrativo, não é por meio de lei não, porque por meio de lei pode. Mas a lei quer falar o seguinte, não pode o gestor público editar um ato administrativo para criar uma nova modalidade. É vedado que também combinar as modalidades. Eu peguei ali, já sei quais são as modalidades que estão previstas na lei. Agora eu vou pegar o que é bom de uma, o que é bom de outra e vou combinar. Eu vou combinar, por exemplo, uma modalidade chamada de concorrência, uma tomada de preço. Então, eu vou querer combinar. Eu, como gestor público, eu vou poder? Não. Por quê? Porque é vedado combinar as modalidades. Professor, mas mesmo que seja com boa intenção, mesmo que seja para alcançar um interesse público, gente, vai ser um ato ilegal, pois a própria lei fala que eu não posso combinar, mesmo que haja uma boa intenção do gestor. Então, criar novas modalidades e combinar, não pode. E como é que a banca vai falar? Vai falar que pode, vai falar que é permitido combinar, e tu não vai me cair nessa. Beleza, professor, eu já sei que modalidade não é tipo de licitação. Eu já sei que modalidade eu não posso criar novas modalidades. Eu não posso combinar as que já existem. Agora, quais são essas modalidades que o senhor tanto está falando para a gente? Quais são? Aí tu vai colocar no teu caderno que são modalidades conforme a Lei 8.666 de 93, a concorrência, a tomada de preço, o convite, o concurso e o leilão. Primeiro ponto, então coloca uma setinha bem aqui. E tu vai colocar quais são as modalidades. Quais são essas modalidades? Aí tá aqui, ó. Concorrência. Tomada de preços. O convite, o concurso, o leilão. Essas são as modalidades previstas na Lei 8.666 de 93. Professor, só existem essas modalidades? Não. Há também ainda o pregão, que tem uma lei específica que trata sobre o pregão, tem os seus decretos. Então, para o pregão, a gente vai fazer uma aula específica para o pregão também. Por quê? Porque ele tem muita informação que cai em prova, não dá para dar aqui no meio e dar uma informação rasa para você e você não conseguir acertar a questão. Que a ideia aqui é tu ter informação e acertar a questão de prova. Então, concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão são modalidades previstas na Lei 8.666 de 93. E ainda existe o pregão, que a gente vai tratar do pregão. Professor, ouvi falar de outra modalidade. Uma outra modalidade que é utilizada somente para as agências reguladoras, que é a consulta, tá? Mas não cai em prova, a gente vai tratar do que cai em prova. Beleza, professor, eu já sei quais são as modalidades. Eu já sei que essas modalidades aqui, eu não posso ficar combinando uma com outra. Eu já sei que modalidade não é tipo de licitação. E o que é tipo de licitação? Tu vai ver mais lá na frente. Mas saiba que isso aqui nunca pode ser chamado de tipo de licitação. Se a banca falar que tomada de preço é um tipo de licitação utilizado é errada a questão. Por quê? Isso aqui é modalidade. Tranquilo, de boa. Beleza, professor. Eu já sei quais são as minhas modalidades. Agora, o que mais eu preciso saber para acertar a questão de prova? Gente, saber o seguinte, que tem modalidades que são escolhidas em razão do valor. Ou seja, a lei fala assim, se chegar nesse valor, você deve escolher essa modalidade, gestor. E outras modalidades que são escolhidas em razão do objeto. Quer dizer o seguinte, olha, não importa quanto seja o valor, mas se você quer contratar, por exemplo, um trabalho técnico, artístico, científico, você deve usar essa modalidade. Então, modalidades são aquelas em que eu vou escolher por conta de um valor ou por conta de um objeto. Professor, como é que cai em prova? O que eu preciso saber para a prova? Preciso saber o seguinte, quais são as modalidades que são escolhidas em razão do valor? Ou seja, bateu o valor, eu tenho que escolher aquela modalidade. Quais são essas modalidades? Aí tu vai colocar que a concorrência, a tomada de preços e o convite são modalidades escolhidas em razão
do valor. Então coloque aí no teu caderno que a concorrência, a tomada de preço e o convite são modalidades escolhidas em razão do valor. Ou seja, bater um valor aí específico, eu tenho que utilizar essas modalidades. E o concurso, leilão e o pregão, professor? Gente, concurso, leilão e pregão são modalidades de licitação em que serão escolhidas quando for o objeto específico enquadrado para aquela modalidade. Então, o pregão, se você quer adquirir bens e serviços comuns, esse é o objeto da licitação. Não importa o valor, vai ser escolhido o pregão. Então, concurso, leilão e pregão são as modalidades escolhidas em razão do objeto. Então, tu vai colocar bem aqui que concurso, leilão e pregão são escolhidas em razão do objeto. Ah, professor, eu li na lei que a concorrência também pode ser escolhida em razão do objeto. Sim. Então, dentre essas aqui, a concorrência ela pode ser escolhida tanto em razão do valor como em razão do objeto. Qual é o objeto que eu vou escolher ali a minha concorrência independente do valor? Alienação de bens imóveis. É o objeto da licitação, então eu posso utilizar a concorrência, tá? Então aqui eu vou colocar só um asterisco, tu coloca a observação no teu caderno, que a concorrência pode ser escolhida tanto em razão do valor quanto em razão do objeto. Tranquilo? Beleza, professor. Agora, quais são esses valores que eu preciso saber para eu enquadrar uma modalidade de licitação? Quais são esses valores? E a gente vai colocar agora quais são os valores. Copia no teu caderno. Copiou. Beleza, vou apagar para ficar muito mais claro para você. Vou apagar aqui. E você vai saber quais são esses valores que tu deve gravar para a prova. Por quê? Porque desses valores tu vai ter noção se tu vai conseguir acertar ou não uma questão de prova relacionada à modalidade. Então eu vou colocar aqui em razão do valor, que é o que a gente vai estudar aqui. Em razão do valor, eu vou ter o quê? Primeiramente, eu vou ter obras e serviços de engenharia. Que isso significa, professor? O que é obras e serviços de engenharia? Quer dizer o seguinte: quando eu for fazer uma obra ou um serviço de engenharia, por exemplo, eu vou construir uma sala, vou construir um prédio, eu vou fazer uma reforma, eu posso usar qualquer daquelas modalidades que a gente estudou aqui, em razão do valor, só que desde que eu respeite os valores acometidos aqui para obras e serviços de engenharia. Vou colocar para você aqui. Obras e serviços de engenharia. Primeiro, qual o valor para concorrência? Qual o valor para tomada de preços? Qual o valor para o convite? Então, se eu quiser fazer uma obra ou um serviço de engenharia, eu posso usar concorrência, tomada de preço ou convite, desde que para o convite a obra seja até 330 mil. Se eu quero fazer uma reparação de uma sala e o valor para reparar a sala dá, por exemplo, 200 mil,
Eu posso usar o convite? Posso. Por quê? Porque essa modalidade aceita ali valores até 330 mil. Então, tu vai colocar aqui que o convite, o valor do convite é até 330 mil. Então, se tiver uma obra e der esse valor aí, eu posso utilizar o convite. E a tomada de preços? Qual é o valor que eu devo respeitar? A tomada de preços, tu vai colocar até 3.300.000. Então, se eu tiver com um prédio, eu quero fazer um prédio, quero fazer uma sala, eu quero fazer um reparo. Saiba que se o valor, por exemplo, da obra, vou colocar aqui para você ficar visualizando. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui a PRF. Vou colocar aqui que é uma obra de ampliação do estacionamento da PRF. E aqui o valor. Então, obra de ampliação do estacionamento da PRF. Se essa obra for, por exemplo, 250 mil, qual é a modalidade de licitação que o gestor público pode escolher? Pode escolher o convite. Professor, eu posso escolher uma modalidade de licitação mais complexa, mesmo quando o valor for de uma modalidade mais inferior? Pode, porque quem pode mais, pode menos. Como assim? O valor é 250 mil. Eu posso usar a tomada de preços para fazer ali a ampliação dessa obra? Pode, porque quem pode mais, pode menos. Para concluir aqui em cima, qual é o valor da concorrência? Qual é o valor da concorrência? Gente, a concorrência é mais, se a obra for mais de 3.300.000, e aqui, repara num detalhe, se a obra for mais de 3.300.000, então eu vou utilizar a concorrência. Então, primeiro ponto, você precisa saber o valor da obra. E quem vai te dar o valor? A questão. A questão vai falar que a obra foi 250 mil. A questão vai falar que a obra foi 2.500.000. Vai ser a questão que vai falar isso para você. Então, a obra, o valor da obra é 2.500.000. Qual é a modalidade que eu posso utilizar? A tomada de preços. Eu posso usar a concorrência? Posso, porque a lei fala o seguinte: a concorrência é utilizada qualquer que seja o valor. É utilizado qualquer que seja o valor. Se, por exemplo, aqui for 250 mil o valor da obra e eu quiser usar a concorrência, eu posso usar? Posso. Então, se o valor for aqui abaixo de 3.300.000, eu posso usar a concorrência para qualquer tipo ali de obra. Agora, se o valor for mais de 3.300.000, a concorrência ela é obrigatória. Então, qual a diferença ali, professor, dos valores? É dizer o seguinte, que mais de 3.300.000, a concorrência é obrigatória. Menos de 3.300.000, eu vou utilizar essas modalidades aqui, mas também eu posso usar a concorrência caso eu queira, porque a lei fala que a concorrência pode ser utilizada qualquer que seja o valor. Então, em razão do valor, quais são as modalidades? Concorrência, tomada de preços e convite. Obra e serviço de engenharia são esses valores aqui. E repara que só muda aqui, ó,
até o 33 sempre repete. Então, até 330 mil, convite. Até 3.300.000, tomada de preço. Mais de 3.300.000, concorrência. E a questão vai te dar o valor e você precisa identificar. Outro ponto, concorrência pode ser utilizado qualquer que seja o valor. Mesmo que o valor não chegue mais de 3.300.000, se o gestor público quiser, ou seja, é discricionário dele, ele pode utilizar a concorrência, porque quem pode mais, pode menos. Ah, professor, fiquei com dúvida, deixa no comentário aqui para a gente tirar a tua dúvida. Tu só não pode ter dúvida em relação a isso aqui. De boa? Então, obra e serviço de engenharia. Tá aqui a obra, foi dado o valor. Você verificou o valor, lembra aqui quais são os valores, enquadrou, aí tu vai responder a questão. Esse é o passo a passo para responder esse tipo de questão. Beleza, professor. Para obra e serviço de engenharia, eu vou utilizar esses valores que o senhor colocou aí no quadro. E agora, no caso das compras e serviços não de engenharia, aí tu vai colocar no caderno. Compras e serviços não de engenharia. Então, no caso de compras, aqui o poder público, a PRF, os órgãos da administração direta, a administração direta, eles querem fazer o quê? Uma compra qualquer. Ah, eu quero comprar cadeiras. Ah, eu quero um serviço de limpeza de ar-condicionado. Aí eu tenho que respeitar os valores que são determinados para compras e serviços não de engenharia. E quais são esses valores? Cada modalidade vai ter um valor. Quais são? Aí tu vai colocar novamente que a concorrência a tomada de preços e o convite. Então, concorrência, tomada de preços e convite são as modalidades que são escolhidas em razão do valor. Qual é o valor para compras e serviços não de engenharia que a lei especificou para cada modalidade? Aí tu vai colocar aqui, ó, 176 mil até 1.430.000 mais de 1.430.000. Então, compras e serviços não de engenharia. Um convite, o valor até 176 mil. Tomada de preços até 1.430.000. Concorrência, mais de 1.430.000. Por exemplo, está aqui a PF quer fazer a compra de novas cadeiras. Aí eu preciso saber qual é o valor que dá as cadeiras, qual a quantidade? Ah, é 100 cadeiras, qual é o valor? Se o valor for, por exemplo, de 90.000 reais, em qual modalidade eu posso escolher? Eu posso usar o convite? Posso. Posso ou não? Posso. Se o valor das cadeiras for, por exemplo, 195 mil reais. 195 mil reais. Eu posso usar o convite? Aí eu já não posso usar o convite. Por quê?
O valor é superior ao que a lei me permite. A lei me permite 176 mil. Qual a modalidade que eu posso usar? Eu posso usar a tomada de preços? Posso, porque o valor está dentro da tomada de preços. Eu posso usar concorrência? Também posso. Vai do gestor público, porque a concorrência é utilizada, seja qualquer o valor. Então, se a compra for de 195 mil, eu já não posso usar o convite. Então, veja, gente, a questão vai te dar o valor e tu precisa enquadrar aqui. E daí tu analisa. Está dentro do valor? Se está dentro, pode. Se está fora aqui do limite, não pode. A gente vai com uma modalidade acima. Então, se por exemplo aqui for a compra das cadeiras for 700 mil reais. Posso usar qual modalidade? Tomada de preços. Agora, se a compra das cadeiras for 7 milhões, se for 7 milhões a compra das cadeiras, eu posso usar tomada de preço? Não, porque o valor foi superior. Eu posso usar concorrência? Pode, porque não importa o valor que foi mais de 1.430.000, eu posso utilizar a concorrência. Então veja, gente, que a questão te dá o valor e tu enquadra. Basta você saber se é uma compra ou é uma obra. Então, compras e obras, os valores são diferentes. E compras e obras são o quê? O objeto da licitação, tá? Tranquilo? Então, em razão do valor, é para obra e serviço de engenharia, você usa esse quadrozinho aqui. É para compra e serviço não de engenharia, você usa esse quadro aqui. Beleza, professor, tranquilo. E agora? E agora tu precisa saber o seguinte, que esses valores aqui, eles podem dobrar ou triplicar. Como assim dobrar ou triplicar? Gente, quando houver os chamados consórcios. O que é um consórcio? Gente, consórcio ele é uma gestão associada de serviços. Como assim? Alguns entes federativos se reúnem e falam, não, a gente vai prestar um determinado serviço junto. Então, ele vira um consórcio, uma nova pessoa jurídica. Então, o consórcio da Amazônia, que engloba Amapá, Amazonas e outros, é um consórcio onde haverá o quê? A gestão de um serviço. Para esses caras aqui, o consórcio, para esses caras aqui, esses valores aqui podem dobrar ou triplicar. Como assim, professor? Coloca no teu caderno primeiramente o seguinte. Se o consórcio for de até 3 entes, o valor será o dobro. Se o consórcio for mais de 3 entes, o valor será o triplo. Professor, como assim? Gente, se houver um consórcio com 3 entes, vamos supor um consórcio de Amapá, Pará e Amazonas. Há um consórcio ali. Esse consórcio, essa gestão associada dos serviços, caso eles queiram fazer uma obra, por exemplo, eles querem fazer um hospital, esses valores aqui, por exemplo, das obras, eles serão dobrados. Ou seja, se no convite o limite é até 330 mil, se for um consórcio que queira fazer uma obra, para usar a modalidade convite, ele pode usar até quanto? Até 660 mil. Ou seja, vai dobrar o valor. Se for ali uma tomada de preços que a obra encaixe daquele preço, qual é o valor para o consórcio? É um valor dobrado. Ou seja, se aqui é até 3 milhões e 300, para o consórcio será quanto? 6 milhões e 600. Então, se a obra for de até 6 milhões e 600, o meu consórcio pode contratar por meio da tomada de preços. Então, gente, consórcios com até 3 entes, exemplo, Amapá, Amazonas e Pará,
podem fazer obras ou serviços, esses valores serão duplicados. Podem fazer compras ou serviços na engenharia, esses valores serão duplicados. Agora, se for um consórcio com mais de 3 entes, aqui vai ser o seguinte, o valor será triplicado, ou seja, se o convite é até 330 mil, o valor para um consórcio com mais de 3 entes será quanto? 990 mil. Se uma obra for de 990 mil, então eu posso enquadrar aqui na modalidade convite. Tranquilo, gente? De boa. Então, consórcio até 3 entes, eu vou dobrar. Mais de 3 entes, eu vou triplicar. E como é que a banca cobra isso aqui? Ela vai perguntar. No caso dos consórcios até 3 entes, será o triplo dos valores. Certo ou errado? Errado, porque até 3 entes o valor é em dobro. Mais de 3 entes que o valor é triplicado. Tranquilo, gente? De boa. Gente, a gente viu as modalidades, viu que não pode combinar, viu que são modalidades, vimos quais são as modalidades escolhidas em razão do valor e vimos as modalidades escolhidas em razão do objeto. Quais são os valores? E agora a gente finaliza essa aula para não ficar muito longa e a gente vai estudar o que na próxima aula? Cada modalidade. E na concorrência, que vai ser a nossa primeira modalidade, a gente vai estudar todo o procedimento, lógico, com aquilo que cai em prova. Tranquilo? De boa? Então, na aula de hoje, modalidades. Próxima aula a gente fala de cada uma das modalidades. Fica com Deus, bons estudos, até a próxima.